Olá, consciência empreendedora do capital humano. Está no ar, proseando com Marcos Terra. Gratidão imensa pelos voluntários e as empresas cidadãs que apoiam o programa. Antes da nossa entrevista, dá aquela forcinha, curte, comenta, aciona lá o sininho para você receber os próximos vídeos, né? E compartilha. E hoje falaremos sobre energias sustentáveis e renováveis com Plínio Nascimento Júnior. Mineiro, brasiliense, baiano, o que é o Plínio? É baianeiro, filho de baiano com mineiro. Ah, olha só. Então, primeiro, aos mineiros aí, ó, a mineirada, primeiro, aquele abraço, os baianos, casado? Inclusive, a minha esposa é da Bahia, né? Ah, é? É. Qual é a nossa esposa? Dionísia. Dionísia Matos, que esteve aqui no programa? Exatamente. Mulheres com M grande. Exatamente. Dionísia Matos, ó, é nós da fita. E vamos lá, Plínio, primeira pergunta. Energias renováveis e sustentáveis. Tudo é a mesma coisa ou tem uma diferença? Olha, Marcos, antes de mais nada, eu queria dar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário de que horas que vocês forem assistir aí da sua plateia, né? E dizer que é uma honra estar aqui contigo, né? Opa! Conversando num assunto que eu realmente tenho paixão e sou um profissional que trabalho, né? E ama. E amo, né? Faz. Amo o que faço. Eu já aproveito aqui o gancho, que é muito rico a sua fala. O Paulo Freire fala em tesão. Professor que não tem tesão não é professor. Então, um engenheiro elétrico, que a sua formação tem tesão, você tem tesão pelo que você faz? Sim. Com muitos orgasmos. Na verdade, é engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico é o que dá choque. Ah, é? Tá vendo? É o leigo falando, né? O leigo falando. Mas vamos lá. Então, Marcos, a questão da energia sustentável e renovável é um assunto que está muito em voga, principalmente por conta dessa questão pandêmica, né? O mundo inteiro está sofrendo por conta disso e essa questão também, principalmente da falta de emprego, desemprego em massa, alguns empregos assim estão terminando, né? Assim, algumas profissões não vão existir mais depois dessa pandemia, né? E a energia sustentável e renovável, ela vem como um dos pilares das nações que elas estão utilizando para reerguer a economia. E a diferença da energia sustentável para renovável é que toda energia sustentável é renovável, mas nem toda energia renovável é sustentável. É sustentável, muito interessante. Um exemplo, se eu tenho uma indústria de cana-de-açúcar no interior da Bahia, por exemplo. Então, para mim, é um recurso renovável aproveitar o bagaço da cana-de-açúcar para poder produzir o meu biocombustível. Só que esse biocombustível, se você for pensar em termos da natureza, ele não é sustentável, porque tem uma emissão altíssima de dióxido de carbono na atmosfera. Então, assim, sustentável é um pouquinho diferente de renovável. Nossa matriz energética do Brasil é predominantemente hídrica, né? Então, assim, isso é uma vantagem porque, assim, é um recurso completamente renovável, né? A água está aí, vem e vai, né? Só que ela, na região que você vai fazer a barragem, você pode prejudicar algumas comunidades ribeirinhas. Você pode, a própria fauna também prejudicar com o represamento do volume de água. Então, assim, naquela região, naquela situação, ela não é sustentável. Sem falar no risco de tragédias, né? Como o caso de Minas, da Belmonte. Exatamente. Exatamente, olha aí. Mas se tem Mas a matriz energética brasileira, ela assim, hídrica, se você for ver em relação ao planeta, ela é muito boa, né? Sim. Porque assim, ela, em relação aos outros que grande parte dos países da Europa, ela é termoelétricas, né? Então, assim, toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. Perfeito. Mas tem algum produto, se é que eu posso usar o termo produto, que seja renovável e sustentável? Olha, o que acontece? Atualmente, principalmente no mercado do Brasil, e aí eu vou voltar aquele gancho aí do coronavírus e do desemprego,
que tem servido bastante para alavancar a economia, é a energia solar fotovoltaica. Porque ela Os painéis que exatamente, captam energia ela solar. é sustentável e ela é renovável. Né? Então, assim, como que ela funciona? Tem os painéis, eles vão captar aquela irradiação solar, vão transformar aquilo ali, vão soltar os elétrons do silício, que vai entrar numa corrente elétrica, né, contínua, vai ter um equipamento que vai converter e vai jogar na rede da concessionária, que a pessoa utiliza aquela energia que ela está produzindo Sim. e o excedente ela devolve para a concessionária. Olha que interessante. Esse é um dos tipos de instalação de energia solar fotovoltaica, que é Certo. conhecido como on-grid, que ele é conectado diretamente na rede, Certo. que é, digamos, 95% da utilização nacional é voltada para esse tipo de Poxa, sistema. que legal. Se eu não me engano, eu vou pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, libere para nós a imagem desse painel. Olha só, muito bonito. E como é que foi o contato seu, Plínio, com essa energia sustentável e renovável ao mesmo tempo? Começou como? Eu sou Onde? engenheiro eletricista, né? Tenho 15 anos de formado, trabalho com projetos, já trabalhei em tudo quanto é parte da área da engenharia elétrica. E no ano de 2015 a 2019 eu tive uma experiência riquíssima que eu trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID? Exatamente. Como se fosse o BNDES das Américas, né? Ah. E lá eu tinha uma função mais interna, né? Eu era engenheiro de manutenção, cuidava também da parte de sustentabilidade da edificação e teve uma oportunidade da gente construir uma micro-usina solar dentro do banco. Foi um projeto que a gente fez todo um levantamento, o estudo preliminar, fez a licitação das empresas e a gente montou uma indústria lá de 72 kW pico, que economizou mais ou menos 25% do consumo da energia deles. Certo. Pra você ter ideia, eles gastavam R$25 mil de energia elétrica. E passou para quanto, a média? Aí 25% é um quinto, né? Então, assim, R$5 mil economizou. É uma economia boa. É uma economia boa. Então, assim, é um negócio muito bom, ele é sustentável, ele está ajudando principalmente a economia, para você ter ideia, segundo os dados da Associação Brasileira de Energia Solar, foram gerados com a pandemia 41 mil postos de empregos. Olha só. Esse ano de 2020 era para ser o ano que ia ser o boom da energia solar, né? E assim, está crescendo bastante. De 2012 para cá, já foram gerados, acumulados mais de 180 mil postos de emprego. Podemos pensar que existe um investimento alto na primeira instância, mas a médio e a longo prazo, o que você ganha em termos de economia, exatamente, compensa. Exatamente. Assim, hoje em dia é vantajoso porque alguns anos atrás, com os custos dos equipamentos que não tinham pouca demanda, eram mais caros, não tinha esse incentivo que o governo está dando agora de importação das placas de painéis. Sim. Então, assim, o retorno do investimento girava em torno de 9 anos. Hoje ele já caiu para 4 anos, 4 anos e meio. Significativo. Muito significativo. Muito significativo. E a sua graduação foi aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Por onde? Na Universidade de Brasília. A UNB. Bom, vamos lá, Plínio, olha só, tem umas perguntas aqui para nós. Essa pergunta veio de longe, lá do interior do Maranhão, é o nosso amigo Tiago Mendonça. Tiago, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E o Plínio vai te responder agora. Dentre as energias renováveis, qual aqui se apresenta melhor rendimento em relação a custo-benefício para a instalação em casa de baixa renda? Que é que o foco aqui é baixa renda. Ótima pergunta. E seria essa geração distribuída a solução para a crise energética brasileira? Então, são duas perguntas. Na realidade, né? É porque o Tiago é empreendedor e quer saber tudo. Então vamos responder a primeira. Em relação à baixa renda, olha só, o investimento, geralmente você tem que aportar uma grana porque para poder pagar os equipamentos, o serviço vai entrar, o serviço de um engenheiro ou um serviço de um eletrotécnico para poder homologar o projeto na concessionária e tem a mão de obra. Então vamos pensar numa casa de baixa renda de um consumo mais ou menos de uma conta de R$100, tá? R$100. R$100 você tem uma taxa mínima que é o custo de disponibilidade, que é o custo que você vai continuar pagando
para a concessionária mandar energia ainda pela manutenção da rede Sim. de distribuição. Então, assim, ficaria R$ 30 da conta. Então, assim, seria um investimento que você, digamos assim, para economizar R$ 70. Sim. Então, assim, eu não tenho aqui direitinho os cálculos, tal, mas daria mais ou menos em torno entre uns R$ 4.500 e R$ 5.000. Então, 5 De mil investimento. de investimento, assim, para você instalar uma ou duas placas. Porque né, muitas com pessoas falam o conversor. seguinte, é muito bonito, é três renovável, não atrapalha o planeta, mas e a espécie? Não, é legal, é legal. Então, assim, o que acontece? Se o brasileiro tivesse aquela cultura de poupar o dinheiro e tal, ia ser legal, porque depois de, sei lá, 5, 6 anos, ele teria o investimento dele pago, Plínio. aí ele teria esses R$ 70 que ele poderia utilizar na economia, para poder movimentar a economia. Economia. Mas você está falando uma coisa que bate com a questão cultural, não tem jeito. Nós, está mudando o cenário, claro, mas nós brasileiros, nós não temos essa cultura da economia e somos imediatistas. Isso. Queremos tudo rápido. Tudo na vida tem um preço, concorda? Concordo. Então, assim, queremos tudo de imediato. O retorno não é. O retorno vem a médio e longo prazo. Agora, assim, se é um baixa renda que ele trabalha em casa, mas aí tem toda uma estrutura na casa dele, por exemplo, que ele utiliza a energia elétrica, aí é sensacional, porque o que acontece? Ele vai estar no próprio produto dele, vai estar tirando aquele custo que ele está inserido no Sim. custo do produto dele. Por exemplo, um cara que tem fabrica bolos, né? Ele vai usar batedeira, vai usar liquidificador. Com certeza. E aí, você está falando aqui, eu estou aqui viajando, né? Isso pode se adaptar para uma aglomeração de casas de baixa renda, que cria-se uma cooperativa, fica mais sustentável, Claro, fica mais exatamente, econômico, com certeza. dividir o investimento. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo prático agora, que eu apresentei uma proposta para um condomínio que eu moro, aliás, a conta deles lá é R$ 2.000. Você está entendendo? Então, assim, R$ 2.000 a conta do condomínio. Sim. E aí, assim, a gente apresentou a proposta, são duas propostas. Uma proposta para pegar do condomínio e outra proposta que é do condomínio e a associação dos moradores. Na minha residência, por exemplo, eu não tenho um ar-condicionado, tá? A minha conta é R$ 100 e pouquinhos. Só que é vantajoso eu participar, porque o que acontece? É como se fosse uma cooperativa, mas é no CNPJ do condomínio. O condomínio vai indicar lá quem vão ser as pessoas que vão adquirir esses créditos, né? Os condôminos que estão participando. E aí eu deixo de pagar a minha conta, sendo que o investimento do condomínio, que é o investimento da taxa de... Esqueci agora o nome que eles chamam lá. Da taxa extra do condomínio, você está entendendo? Então, assim, já é vantajoso, aí vai gerar uma economia para mim. Na mesma situação, existem várias outras formas de negócio que você pode fazer esse tipo de investimento. Tem cooperativas, você pode formar cooperativas. Fica mais econômico. Exatamente. Você junta CNPJs diferentes, você está entendendo? E aí você consegue indicar onde vai ser essa devolução da... Certo. E complementando a pergunta, voltando ao Thiago de Novo Medonça, que ele fez duas perguntas e uma só, seria essa geração distribuída a solução para a crise energética brasileira? Traria realmente... Você vê isso como crise no momento? Olha, assim, crise, porque assim, como a gente é matriz hídrica, a gente depende muito assim, de período de estiagem, né? Certo. Então, assim, é natural que as concessionárias aumentem a tarifa, né, para poder... não sei se você lembra, assim, boa parte aqui deve se lembrar daquela crise que teve, acho que no ano 2000, né? Os apagões que nós tivemos? Exatamente. Sim, claro, né? lembro. Baixou bastante. Eu fui até visitar meu pai na Bahia na época lá. Aproveitou, Tava né? bem baixo lá a barragem de Sobradinho. Já conhecia a Dionísia? Não. Mas conhecia a Dionísia aqui mesmo em Brasília? Sim. Aquela baiana retada? Mulheres com M grande, não tem jeito, mas vamos lá. Ó, falou de afeto, como é que ele ficou, viu, Dona Coruja? Mudou toda a fisionomia dele. Falou do coração, quando toca no coração não tem jeito, gente. Mas o que acontece? A energia solar fotovoltaica corresponde mais ou menos a 2% da nossa matriz, com a taxa de crescimento exponencial, que está gerando emprego, está tendo negócio, várias pessoas estão entrando no ramo, gente que não é da área, está fazendo curso, se especializando, se aventurando, porque é um excelente negócio. É um negócio que você vende como investimento. O cara sabe que aquilo ali vai dar um retorno. Sim. Então, assim, é uma coisa fácil de você vender e você tem um retorno necessário.
Você tem a questão da sustentabilidade, que é a questão das novas economias, que é uma coisa muito mais atrativa. Então, assim, a pessoa está vendo, vai ter aquele dinheiro, aquele investimento. Muitas vezes é mais vantajoso do que você pegar aquele dinheiro e investir numa poupança ou num CDB. É mudança de paradigma. E nós estamos vivendo uma realidade Então, que assim, está tão visível para nós, a necessidade de mudanças. Isso. Então, abraçar mesmo essas causas, né? Plínio, vamos para a terra, essa que veio de longe, terra do Chiquinho, Uberaba. É o César Prado. César Prado, gratidão aí pela colaboração. E Plínio te responde agora. Sistema de geração fotovoltaica, me corrija, off-grid, são uma solução viável para as demandas energéticas das comunidades indígenas e ribeirinhas de baixa renda? Para localidades... Fora da rede, né? Exatamente. Certo. Localidades que estão fora da rede, que não têm acesso a nenhum tipo da concessionária, é uma excelente oportunidade, mas tem alguns poréns, né? Como você vai trabalhar com banco de baterias, você vai aumentar o custo da manutenção. Sim. Então, dependendo da localidade, se digamos assim, não tenha muito motor, não tem equipamentos que você tenha que aumentar esse banco de baterias, e aí com isso você tenha que aumentar a manutenção, porque bateria geralmente ela tem uma vida útil, né? Sei lá, 2 anos, dependendo do seu uso, né? Digamos assim, 2 anos, 2 anos e meio, você tem que trocar as baterias. Sim. Né? Então, assim, é interessante. É interessante principalmente quando tem um envolvimento ou do governo, como já tivemos um projeto de muito sucesso no governo federal, chamado Luz para Todos. Sim, sim. Né? Então, assim, Luz para Todos, em 2008, 2009, você via várias residências aí, onde não tinha energia elétrica com placa solar. Olha só. E também com o envolvimento de ONGs também, né? Tem um colega meu, por exemplo, eu entrei em contato com ele há um mês atrás, e ele é envolvido aí com a comunidade aí do Alto Xingu. Sim. E lá está tendo muito caso de coronavírus. E eles têm um contato com ONGs, e eles estão desenvolvendo para construir um hospital de campanha movido a energia solar. Aí é interessante porque tem o envolvimento de outra parte, né? De uma ONG para poder trazer um recurso, intermediar. Muito bem. Até porque, como menciona as culturas populares... Mas é um excelente... uma andorinha só não faz verão, tem que ter todo um conjunto de fatores, principalmente para essas comunidades ribeirinhas indígenas que precisa. Exatamente. De ter intermediário para facilitar o processo. Montar uma escola, né? Sim, uma escola. A escola é legal, porque a escola tem assim, é só luz, tomada. Perfeito. Tem um gasto energético muito grande. Estou observando aqui, é o Derek, também de Uberaba. E eu esqueci de falar, o nosso amigo Prado, meu Deus, me deu um branco. Ele também é engenheiro, é da sua área. Tá, da sua área, e aqui o Derek, creio que trabalha com ele. Com o aumento de geração distribuída, milhares de novos pontos de geração estão sendo conectados às redes elétricas de distribuição das cidades. Isso. Com esse aumento, existe a possibilidade de uma sobrecarga na rede? Aí complementa, que em sua maioria as proteções foram calculadas para um cenário diferente da atual. Só complementando, César Prado, porque é emoção muito grande aqui no programa, né? Mas estamos aí. Agora, mas a pergunta é do Derek, que trabalha junto com o César Prado, lá de Uberaba, então Minas Gerais. Então vamos responder o Derek, que é o César Prado, então. Olha só, para ficar claro, como é que é o processo para você utilizar energia solar fotovoltaica? Quando você vai instalar uma micro-usina, uma mini-usina, inicialmente você vai entrar com um processo na concessionária. E para poder fazer a instalação, eu só posso instalar, o máximo que eu posso instalar é de acordo com a minha demanda. Então, se eu vou instalar na minha residência, eu tenho que instalar a quantidade de painéis que vai suprir a minha demanda. Por quê? Porque vai ser suficiente para poder abastecer o meu consumo, e se eu gerar um excedente, eu devolver para a rede, e a rede está preparada, porque a rede vai estar com todas o dimensionamento, cabeamento, as proteções, os relés de proteções, de acordo com a minha demanda. Agora, quando eu quero fazer, por exemplo, um projeto, eu quero fazer uma fazenda solar,
que aí eu não tenho a demanda, aí eu tenho que entrar com um projeto, uma etapa anterior, na concessionária, para poder criar uma subestação. Aí a concessionária anteriormente ela vai avaliar para ver se dentro daquela rede de distribuição, se ela tem capacidade, a rede tem capacidade de armazenar aquela produção. Simplificando, é como se fosse um tubo de água. Sim. Você está entendendo? Eu não posso colocar um cano maior, mais grosso, e sendo que a minha entrada é um cano fininho. Fino. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Tem que estar no mesmo nível, né? Em termos de regiões, Brasil, existem regiões mais favoráveis para colocar esses painéis, apesar que o clima dá de cabeça para baixo, porque eu imagino enquanto leigo, né, onde tem mais sol, Nordeste, por exemplo, maior captação de energia solar, ou isso independe? Olha, tem até um site aí do Cresceb que você consegue até visualizar, né, que é as horas como se fosse as horas de sol pino, né, de radiação solar, né? Então aqui em Brasília, mais ou menos, eles consideram mais ou menos 5,5 horas, né? Assim, aonde tem a maior concentração de energia. Maior concentração de energia. Mas o Brasil é um país muito abençoado, porque... Tropical. Exatamente, é tropical. Fora o problema do Brasil são as maracutaias. As maracutaias, infelizmente, porque é um país abençoado com a geografia fantástica. Mas existe algum ponto no Brasil que existe esse maior aproveitamento de energia solar? Você falou de Brasília, mas tem outros pontos que aproveitam? Sim. O Nordeste, de uma forma geral? O Nordeste, de uma forma geral. E o Nordeste, em termos de energias sustentáveis, ele é muito bom para energia eólica também, né? Sim. Principalmente a costa Sim, a costa litorânea. E aí, a gente closeando aqui essa conversa, esse bate-papo, né? A pergunta que me veio... Curiosidade, tem como absorver essa energia solar, botar numa bateria, botar num carro, um carro movido a essa energia? Já existe isso? Já existe. Já certo. Existe. Você sabe que assim, não é uma tecnologia nova, né? Ela surgiu por volta ali na época da Guerra Fria, na corrida espacial. Sim. Que ela era utilizada para poder... Antiga União Soviética, brigando com os americanos, na Guerra Fria. Então, desenvolveu muita tecnologia nessa época, né? Engraçado. E aí começou a se popularizar mais assim na década de 80, década de 70, 80. Tem umas coisas assim, muito interessantes. E baratear para valer a pena mesmo a partir final da década de 90. Mas é econômico um carro hoje movido a energia elétrica? Assim, para quem compra? Se é econômico? Sim. Assim, a questão da compra do carro em si, em relação aos outros carros movidos a gasolina. Hoje em dia ele é mais caro, mas por conta de demanda. Demandas. Né? É a lei da economia, né? Se você tem mais carros que movidos a gasolina... São mais econômicos, mais baratos. Mais baratos. Mas em contrapartida, tá aí a destruição do planeta, né? A emissão de gases, essa coisa toda, tanta coisa, processo. Mas, Plínio, olha só, você tocou num ponto... Porque nós temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e essa época da Guerra Fria da União Soviética, os Estados Unidos, essa briga, os países comunistas com os capitalistas. Parece que tem uma coisa muito engraçada agora dentro de uma coisa maior, em cima de uma crise, né? Porque principalmente após a Segunda Guerra Mundial, vieram muitas descobertas que vieram favorecer, por incrível que pareça. Uma coisa criada para algo que não agregava valores na época, de matar o próximo, né, e assim por exterminar uma cultura, depois pega aquela mesma tecnologia, aquele mesmo conhecimento e reverbera para que possa ajudar de outra forma. E você está falando da energia solar, que é um período que foi um período frio. Eu lembro quando comecei a estudar essa região, as pessoas cantavam na antiga União Soviética pedindo a paz, né, entre os blocos, né? A música é até interessante. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reina a paz, acabe as fronteiras, somos todo um, ou somos, o Mir, a antiga estação da União Soviética. Então, em cima disso tudo, você vê um resultado depois. Acabou a Guerra Fria, espero, nada de ogivas nucleares, pelo amor de Deus. Já basta Hiroshima e Nagasaki, né, que foi aquele destroço tudo. E veio essa coisa boa, até para manter a espécie humana. Porque aumenta a população, aumenta o consumo, e a energia tem que mudar, tem que ser renovável, tem que ser sustentável. Exatamente. E é muito interessante. Plínio,
para quem está nos assistindo agora, que quer fazer, você tem algum produto que vai lançar, alguma coisa? Então, Você dá consultoria pelo Brasil afora? Eu trabalho com projetos, consultoria para essas empresas também, né? Atualmente eu estou trabalhando com 3 empresas, que eu sou o engenheiro responsável pelos projetos. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, porque eu faço a prospecção com eles, eu ajudo tanto na parte anterior do projeto, quanto na execução dos projetos. E muitas vezes acompanho as obras também. Certo. E aí, fora disso, a gente participa de alguns grupos de discussões aí de WhatsApp. E eu tenho também, que eu acabei de lançar há pouco tempo, um curso que ensina online, Opa, né? Olha aí, Dona Coruja, ele é faça o curso. diferente, porque ele é um curso online ao vivo. Então, assim, ele traz a sensação presencial. Olha só. Então, assim, é um curso que a gente desenvolveu que o aluno, ao se inscrever, ele tem um contato com a gente dando aula para ele, você está entendendo? Como se ele estivesse na sala de aula, e a gente faz esse processo todo de homologação. A gente faz esse processo todo de homologação em um dia. Eu faço isso, eu vou ensinar o passo a passo. Vou passar as planilhas, né? Eu passo para os meus alunos as planilhas, as plantas em AutoCAD, os blocos autônomos para eles utilizarem vários outros tipos de soluções que eles vierem aplicar. Que legal, que legal. E ainda dou para aqueles que estão inscritos no curso, eu dou um apoio, né? Via WhatsApp durante 2 meses. Pronto. A pessoa, uma vez por semana, ela pode trocar ideia comigo. Sim, perfeito. Bom, eu tô achando que o Thiago de Carolina, interior do Maranhão, o César Prado de Uberaba e o Derek vão afinar os bigodes contigo depois, viu? Trocar negócio, trocar permuta. Porque o Thiago me falou que ele tem uma ideia de um projeto comunitário de usar essa energia solar econômica lá no interior do Maranhão. E o César Prado é teu colega de formação, então você tem muita coisa. E o Derek que trabalha com o César Prado. Muito bom, e assim... Essa troca é importante. E eles podem trabalhar com isso também. Certo. Porque tem muita empresa entrando no mercado, você está entendendo? Eles estão precisando de engenheiros eletricistas, estão precisando de técnicos. Porque você só pode homologar, só pode ser um responsável técnico se você tiver essas formações. O César, ele me falou que quando começou a pandemia, houve assim, uma queda de empregabilidade. Ele falou, depois que passou de 1 mês, 2 meses, ele não está conseguindo atender a demanda dos shoppings em Uberaba. A procura está muito grande. Muito grande, muito grande. Plínio, para a gente fechar com chave de ouro, você já falou um pouquinho antes, mas eu queria fechar. Você se considera uma pessoa realizada profissionalmente? E para os alunos de engenharia, qual o conselho que se dá para eles para a gente fechar essa entrevista? Olha, eu considero bastante realizado. Assim, a vida é um vai e vem, né? A gente está nesse contexto pandêmico aí, mas assim, a dica que eu tenho a dar a todos é que aproveite assim, na crise que tem as grandes oportunidades, aproveitem para se especializar, para se enxergar, para se reencontrar, né? Tem um tema que a minha esposa, quando esteve aqui, falou bastante propriedade, né? Para a gente, assim, tem sido um período muito rico, porque de entrar em contato consigo mesmo, perguntar os porquês, né? O que eu estou fazendo é o que eu gosto? Se é o que eu gosto, vamos buscar as referências, vamos estudar, aprofundar, vamos criar parcerias, né? Eu gosto muito porque tem essa questão da natureza, né? Envolvimento com pessoas, é um trabalho sustentável, é um trabalho prazeroso, é um trabalho que tem feedback. Retornos e retornos. Né? Então, assim, comunhão com a mãe natureza. Né? Aproveite esse período aí para vocês resgatarem o que há de melhor em vocês. Perfeito. E se vocês são da área, quiserem trocar uma figurinha comigo, em particular, vou até passar os contatos já, pode ir. A gente vai colocar, a Dona Cruz vai colocar pra gente os contatos, né, para ficar mais fácil. E aí, aquela questão, Plínio, você falou de renovar essas energias em prol do planeta, sustentabilidade, e fica aquela questão que tudo que você falou é o convite para renovar por dentro também. Exatamente. É momento de mudança, né? Vamos ser sustentáveis em todos os aspectos. Você tá com cara de filosófico, viu? Vamos lá, Plínio, muito gratidão pela sua presença e vamos que vamos.